Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vitor de Andrade aqui na área, professor de matemática. Vamos dar início aí às nossas aulas, né, de matemática e matemática básica do ensino fundamental, assim como os conteúdos aí que permeiam a sua série. Então, seja ali razão e proporção, regra de três simples, regra de três composta, frações, um curso bem completo, beleza? Então, vem comigo aqui na tela para vocês. Vamos falar um pouquinho agora sobre razão e proporção, beleza? Pessoal, vamos lá. Quando a gente estiver falando de razão e proporção, tá? Eu quero deixar bem claro para você o que vem a ser razão e proporção. Razões, né? Razões. Quando eu estiver falando de razões, eu estou falando de uma relação entre dois números. É a razão entre duas grandezas físicas. E grandeza física, para ciências, para matemática, é tudo aquilo que pode ser medido. Então, veja, eu posso estar relacionando duas grandezas físicas, tá? Uma grandeza A, que a gente chama ali por meio de fração de numerador, e o meu denominador. Perfeito? Então, isso é que vem a ser uma razão, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês algumas razões que são especiais e as definições, tudo bem? Assim como algumas propriedades que são muito importantes para a gente estar utilizando. Então, como eu havia dito, a razão entre dois números, ela é o quê? Ela é o quociente, ela é a divisão do primeiro pelo segundo. Por exemplo, 4 e 7, 4 sétimos, né? O primeiro termo a gente pode chamar de antecedente, o numerador. O numerador a gente chama de antecedente, tá? É comum, a gente chama esse cara de antecedente. E o denominador a gente chama de consequente, beleza? Então, o antecedente é 4 e o consequente é 7. Aqui está 5, mas na verdade é 7. Perfeito? O que mais? A razão de duas grandezas da mesma espécie é o quociente da divisão dos números que exprimem suas medidas com a mesma unidade. Tudo bem? Então, às vezes, a gente está fazendo exercício na matemática e a gente coloca lá, por exemplo, 30 centímetros dividido por 3 centímetros. Nós vamos encontrar ali 10, né? 10 centímetros, né? É a unidade que ele está falando. Mas, no geral, você precisa entender que o que está aqui no numerador, no seu antecedente e no seu consequente, são grandezas que são medidas, tudo bem? E essas grandezas, né, as unidades dessas medidas, a gente vai estudar posteriormente, tá? Uma aula específica só com sistemas de medidas, para poder transformar, para poder jogar de centímetro para metro, de litro para mililitro, tudo bem? Mas entenda que agora, nesse momento, você só precisa entender que é a razão entre dois números, tá? Firme e forte, firme e forte? Então, vem comigo aqui. Por exemplo, deixa eu colocar aqui só a câmera para vocês, só a com, pronto. Olha aqui, ó, por exemplo, a razão entre dois segmentos, ó, 2 decímetros e 60 centímetros, né? Respectivamente. A gente vai fazer futuramente essa conversão, tá? Pegar aqui, ó, de centímetro, tudo bem? Para colocar aqui a canetinha vermelha. Aqui, ó, pegar aqui, ó, decímetro para centímetro. A gente vai fazer essa conversão para ficar todo mundo na mesma unidade, tudo bem? Olha ali. E depois fazer a razão entre os números, ó. 20 centímetros para 60 centímetros é a mesma coisa que um terço, né? É a mesma coisa ali que, ó, 1 sobre 3. A gente pode, inclusive, simplificar essa fração aqui por 20. Tudo bem? Tranquilo, né? Bem de boa. Vamos seguindo? Olha só. Algumas razões notáveis, algumas razões especiais, né? Aquelas razões assim, ó, quando a gente fala notáveis, já remete isso aqui, ó, provas, tá? Vestibulares. São as razões que mais caem em provas vestibulares. Quais são elas? Vem aqui comigo, ó. Nós temos ali, primeira, escala, né? As escalas, que, assim, sem sombra de dúvida, é uma das que mais cai em prova. O que é escala, pessoal? Escala, né? Ela é a representação, né, de uma razão entre duas grandezas de medidas, em que o antecedente representa a medida a ser utilizada ou representada, e o consequente a medida real. Geralmente utilizam-se na construção de quê? De mapas,
e plantas. Perfeito? Pessoal, isso aqui é muito importante que você entenda, tá? Quando a gente estiver trabalhando com escalas, você vai estar fazendo a medida que você utiliza no mapa, no desenho, na figura, sobre a medida real. Então, assim, toda escala cartográfica vai ter isso daqui, pessoal. Uma relação entre a medida do mapa, a medida da planta, daquilo que você está trabalhando, e a medida real do desenho, tá? Da figura. Show de bola? Vem comigo aqui. Olha só, então nós podemos utilizar uma formulazinha, né? Uma estrutura, um algoritmo, eu poderia dizer assim, em que uma escala, ela é o quê? Ela é o tamanho do desenho, tamanho reduzido, pelo tamanho real, tá? Pelo tamanho real. Tudo bem? Então, esse balãozinho aqui coloridinho para você memorizar e não esquecer o que é escala. Fechou? Tudo bem? E é importante, né, sempre interessante, que o tamanho reduzido e o tamanho real, eles estejam na mesma unidade. Na mesma unidade. Beleza? Então, se tiver em centímetro, deixe em centímetro. Se tiver em quilômetro, deixe em quilômetro, tá? Hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro e milímetros, né? Sempre assim nessa ideia. Tudo bem? Vamos juntos. Nós temos uma outra razão muito especial, que é a tal da densidade demográfica ou populacional. O que é isso aqui, pessoal? Olha lá. A densidade demográfica, ela é o que? Ela é o quociente, ela é a divisão, né? Entre a quantidade de habitantes que você tem por metro quadrado ou quilômetro quadrado, ou seja, pela área. Tudo bem? Então, quando você está ali trabalhando com exercício, né? Ou os dados do IBGE, que às vezes passa no seu jornal, passa em noticiários locais, quando ele coloca ali, ó, o número de habitantes por área, isso aqui é a tal da nossa densidade demográfica, tá bom? Densidade demográfica aí. Beleza? Então, número de habitantes por área. Então, uma outra razão especial que cai bastante em prova, tá? Memorize isso daqui, principalmente assim, questões de Enem, tá? Questões aí futuramente que você vai estar trabalhando ao longo do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono ano. Beleza? A gente sempre acaba remetendo a essa formulazinha. E também é uma formulazinha interessante, né? Que cai em várias provas e também em alguns noticiários, quando quer falar ali sobre manifestações, sobre encontros, né? Esse tipo de coisa, beleza? Então tá aí. Uma outra extremamente importante, velocidade, pessoal. Velocidade. Velocidade é a razão entre duas grandezas muito especiais, que a gente trabalha muito, né? Olha ali, ó. Nós temos o quê? Nós temos que a velocidade, ela é a razão entre a distância pelo tempo, né? A razão da distância pelo tempo. Olha que interessante, né? E futuramente, na física, você vai ver que essas distâncias, né, que a gente sempre utiliza, essas distâncias vão ter funções, né? Vão ter funções horárias. Vou colocar aqui para vocês, ó, funções horárias, porque depende do tempo, né? Funções horárias de movimento. Olha só, futuramente aí, né? Quando a gente estuda ali na física as funções horárias de movimento, equações de movimento, ó, onde S é a posição, né? Delta S, assim, ó, variação de posição, né? Variação de posição ou de distância, tudo bem? Sempre com um referencial. E um ΔT, que é o que? A minha variação de tempo. Olha que coisa interessante, né? Você saber calcular a sua velocidade, a sua posição, o seu tempo durante o percurso, durante uma trajetória. Beleza? Então tá ali. Ah, Vitinho, tem como transformar? Tem como transformar? Já que eu vou trabalhar com um sistema de medidas, deixa eu apagar aqui. Já que eu vou trabalhar com um sistema de medidas futuramente, o que seria ali, ó, essas transformações que eu vejo tanto lá na física? Pessoal, por hora você não precisa memorizar isso, tá? Porque a ideia aqui é só relembrar que a velocidade ela é uma relação entre duas grandezas, que é a distância, tudo bem? E o tempo. Só que o que acontece? Às vezes, lá na física, o pessoal gosta muito de trabalhar
em quilômetros por hora e metros por segundo. Por quê, gente? Tem um sistema internacional de unidades, tá? Internacional de unidades. Esse sistema internacional de unidades, ele trabalha com velocidade, tá? Nessa grandeza aqui, ó, metros por segundo, lá no SI. A gente fala assim, ó, no SI, Sistema Internacional de Unidades. Então, se você for em algum país, né, não só aqui no Brasil, mas em outros países, para a gente padronizar, porque assim, tem países que gostam de trabalhar em milhas por hora, tem países que gostam de trabalhar em quilômetros por hora com a velocidade, né? Então, assim, para ficar uma coisa padrão, o SI adotou metros por segundo. Então, como é que você faz para transformar? Por exemplo, você está ali, ó, 72 quilômetros por hora. 72 quilômetros por hora. De quilômetro por hora para metro por segundo, basta você dividir por 3,6. E 72 dividido por 3,6 dá 20. 20 metros por segundo. Tudo bem? Agora, se você quiser voltar de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. E aí, na nossa aulinha de números decimais, a gente vai fazer essas divisões com números com vírgula, tudo bem? Mais 20 vezes 3,6, 72 quilômetros por hora, beleza? Tranquilidade? Muito interessante, cara. Velocidade é um assunto extremamente rico, a gente usa demais ao longo do ensino médio e também do ensino fundamental. Beleza, beleza? Você tá aí firme e forte comigo? Vamos seguindo, tá? Vem aqui. Nós temos o seguinte, olha outra razão especial aqui para vocês, que eu vou colocar, que é, olha só, a vazão. Exercícios de vazão. Pessoal, vazão é o quê? É a relação entre volume por tempo, tá? Volume por tempo. Por exemplo, uma torneira ela tem uma vazão, porque ela despeja uma certa quantidade de volume de água, de líquido, né? Em um certo decorrer de tempo. Tudo bem? Então nós temos aqui, ó, uma quantidade, né? Vazão ela é o que? Ela é a quantidade de líquido que escoa de uma torneira, ralo ou escoador ou sifão por unidade de tempo. Tudo bem? Então isso daqui, tá? É a minha velocidade. Velocidade não, é a minha vazão. Show de bola? Show de bola, show de bola? Então, os problemas mais usuais de vazão que aparecem em diversos problemas, né, em diversos, como é que eu posso dizer, exames, né, de vestibulares, são os probleminhas de torneiras, né, torneiras que são ligadas. E eu vou mostrar esses probleminhas aí para vocês, tá? Os problemas aí que a gente avalia os casos aí. Então, por exemplo, ó, vamos supor que você tem isso aqui, ó, problemas envolvendo duas torneirinhas, né? Uma torneira, ela enche um tanque sozinha em 30 minutos. Outra torneira enche o mesmo tanque também sozinha em 15 minutos. Juntas, elas encherão o tanque em, olha só, eu quero saber elas juntas. Se a gente ligar as duas torneiras, a primeira enche em 30 minutos, a segunda enche em 15 minutos. Se eu ligar as duas, em quanto tempo elas vão, né, encher esse tanque? Então, esse probleminha aqui é um probleminha clássico, tá? Para a gente determinar o tempo em que elas encherão juntas, a gente usa uma dica muito valiosa, tá? A gente faz o seguinte, ó, para a gente calcular o tempo total, a gente pega a relação do produto dos tempos pela soma dos tempos, tudo bem? Então, olha que moleza, ó. E isso aqui dá para a gente demonstrar lá de MMC e MDC, tudo bem? Das nossas aulinhas de MC e MDC. Mas faz isso daqui, ó. Olha que dica valiosa para a gente saber quanto tempo eles juntas vão encher esse tanque. Então, o que eu faço? Produto dos tempos. 30 minutos vezes 15 minutos. Embaixo, no denominador, soma dos tempos. 30 mais 15. Pronto. 30 vezes 15, 450. 450 dividido por 45 dá 10. Então, elas juntas vão encher esse tanque em 10 minutos. Beleza? Agora, Vitinho, e se eu tiver esse aqui, ó? E se eu tiver uma torneira enchendo e um ralo escoando, né? Aí, pessoal, você tem que ter cuidado. Por quê? Quando a gente fala da torneira encher, está enchendo um tanque, né? Como foi no exemplo anterior,
a gente usou uma ideia de mais, de algo positivo. A gente está enchendo, está tendo volume. Agora, o ralo ele está escoando, ele está retirando o volume. Então, veja bem, se uma torneira sozinha ela enche em 4 minutos um tanque, e um ralo esvazia por completo esse mesmo tanque em 6 minutos, quando eles são abertos simultaneamente, por exemplo, está aqui o nosso tanque, né? Bonitinho. E olha lá, ele está enchendo aqui, mas bem aqui assim tem um ralo para esvaziar. Tá vendo? Tem um ralozinho para esvaziar aqui assim, ó. Beleza? E aí o que acontece? Aberto simultaneamente. Se a gente ligou a torneira e ligou o ralo para esvaziar, né? O que vai acontecer? Esse tanque vai estar cheio, ele vai estar esvaziando. O que está acontecendo com a vazão? Olha lá. Nesse caso, o que a gente faz? A gente faz o produto dos tempos, para calcular o nosso tempo total, né? A gente faz o produto dos tempos pela diferença positiva dos tempos, tá? Pela diferença dos tempos. Então, olha lá, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, eles enchem, né? Ó, um enche em 4 minutos, enquanto o outro esvazia em 6 minutos. 6 vezes 4, 24. E a diferença positiva deles, 6 menos 4, né? Vai dar 2. Vitinho, se eu tivesse colocado 4 menos 6, teria problema? Não, não teria problema, porque isso aqui está em módulo. Eu não posso trabalhar com tempo negativo. Não posso dizer, o tempo foi menos 2. Então, a gente coloca a diferença positiva, tá? Não tem problema se você trocar 6 e 4 ou 4 e 6. Porque o módulo de um número negativo é um número positivo, tudo bem? É o seu oposto. Então, tá ali. 24 dividido por 2 dá 12 minutos. Então, ó, né, aberto simultaneamente a torneira e o ralo, então esse tanque estará cheio em 12 minutos. Beleza? Esse aí seria um segundo caso. Então, veja, aqui comigo, esses problemas de vazão, tá? Esses probleminhas de torneiras, quando elas são ligadas, é um probleminha que cai muito em prova, principalmente nesses exames de ensino fundamental, né? Problemas de matemática básica ali do ensino médio também. Então, vocês viram que se eu ligar dois ralos juntos, produto dos tempos pela soma dos tempos. Agora, se eu ligar um ralo e uma torneira, produto dos tempos, ligar um ralo, uma torneira e um ralo para escoar, produto dos tempos pela diferença positiva dos tempos. Beleza? É o nosso segundo caso. E agora, olha o que nós temos aqui, ó. Vamos lá, para a mesinha. Nós temos aqui um terceiro caso. Beleza? Que seria esse aqui, ó, envolvendo várias torneiras e ralos. Olha que interessante isso aqui. Vem cá. Se eu tivesse essa situação aqui, ó, 3 torneiras enchem um tanque individualmente com os respectivos tempos, ó. Torneira 1, 2 minutos, torneira 2 enche em 3 minutos e a torneira 3 em 4 minutos. E eu tenho 2 ralos também individualmente, né, que esvaziam esse mesmo tanque. Um ralo esvazia em 6 e o outro esvazia em 12. Tudo bem? O que a gente vai fazer então? Aberto todos os 5 elementos ao mesmo tempo, o tanque estará completamente cheio em... Olha lá, vamos calcular isso aqui? O que nós temos? Agora, pessoal, nós vamos usar aqui, ó, essa estrutura, onde nós temos, ó, o tempo total, ali, ó, 1 sobre o tempo total, tudo bem? E ali nós vamos fazer o seguinte, ó, os tempos T1 para encher, a gente soma, e os ralos a gente usa para subtrair do problema. Beleza? Então, esse nosso probleminha ficaria algo mais ou menos assim. Deixa eu colocar para vocês, ó. Olha lá. Ó. Todos os antecedentes, os numeradores, deverão ser iguais a 1, porque 1, esse 1, ele representa o tanque completamente preenchido, porque é 1 inteiro, né? Tudo bem? Então, todos os numeradores vão ser 1, tá? Os denominadores vão ser os tempos, na qual a gente enche e esvazia, tá? Pelos ralos e pelas vazões. Então, 2, torneira 1, 3, torneira 2, 4, torneira 3. Aí tem o ralo 1, que é 6, e o ralo 2, que é 12. Tudo bem? Tudo bem? Show de bola? E aí a gente faz o MMC, pessoal. Qual que é o MMC do 2, do 3, do 4, do 6 e do 12? Quando a gente fala MMC, é o quê? É o mínimo, múltiplo, múltiplo é tabuada. Mínimo é menor. Então, qual o menor número na tabuada comum
comum do 2, do 3, do 4, do 6 e do 12. É só você lembrar. Cara, na tabuada do 2, do 3, do 4, do 6 e do 12, o menor em comum é o 12. Veja que 2 vezes 6 dá 12. Na tabuada do 3, 3 vezes 4 dá 12. Na tabuada do 4, 4 vezes 3 dá 12. Né? Na tabuada do 6, 6 vezes 2 dá 12. Né? Na tabuada do próprio 12, 12 vezes 1 dá 12. Tudo bem? Então, veja que na tabuada do 2, do 3, do 4, do 6 e do 12, o em comum é o próprio 12. E a gente pode fazer isso por meio da fatoração. Tudo bem? E aí, fazendo essa continha, olha lá, fazendo o MMC, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, né? Nós vamos encontrar ali o nosso tempo. Então, fazendo as nossas continhas, multiplicando cruzado, né? E dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima, a gente encontra ali, né? 1,2 minutos. Tudo bem? Olha aí que interessante, né? Questãozinha bem bacana. Show de bola? Então tá aí. E aí eu posso ter problemas de falsas torneiras. Como assim, Vitinho? Falsas torneiras? São problemas que remetem à ideia de torneira, sabe? São problemas que eu vou colocar assim para vocês, ó, parecidos. Por exemplo, olha ali. Uma empilhadeira transporta certa quantidade de caixas em 3 horas, enquanto outra empilhadeira transporta a mesma quantidade de caixas em 6 horas. Não parece uma torneira que enche em 3 horas e uma outra torneira que enche em 2 horas? Não é isso? Então, é um problema de falsa torneira. Né? Um probleminha que se parece com torneiras. Olha que interessante. Trabalhando juntas, carregariam essa certa quantidade de caixas, hein? Então, você vai fazer do mesmo jeitinho que a gente fez anteriormente. Tá bom? Produto dos tempos pela soma dos tempos. Fazendo essa continha, 2 horas. Beleza? Show de bola, show de bola? Olha isso daqui. 2 funcionários de um supermercado, Pedro e Marcos, organizam uma prateleira, individualmente em 20 minutos e 30 minutos. Daniel, um terceiro funcionário, retira todos os elementos. Olha só, enquanto 2 estão enchendo a prateleira, enchendo, como se fosse enchendo a torneira, né? O outro está retirando, como se fosse o teu ralo, né? Em 60 minutos. Então, a gente faz aquele esqueminha, olha lá. Para encher, a gente usa o sinal de mais. Para esvaziar, o sinalzinho de menos. MMC de 20, 30 e 60 é o próprio 60. Resolvendo a equação, dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima, né? Multiplicando cruzado aqui na nossa proporção. A gente vai ver isso, tá? Na aula de proporção. Você vai encontrar ali 15 minutos. Tudo bem? Fechou? Beleza, galera. Então, a gente vai para o próximo bloco só para falar de proporção aí com vocês. As propriedades de proporção, como é que funciona. Firme e forte? Então, tamo junto. Te espero aí no próximo vídeo, hein? Um abraço.